Ô William, é muito comum a gente ver o cara ganhando rios de dinheiro durante a carreira, e aí carro importado, hotel de luxo, uma vida muito cara, mas isso não se sustenta depois. A razão principal é essa, porque o atleta acaba com o seu salário, com o que ele ganha, carregando muita gente em torno dele, porque investe mal. Onde é que está o problema de tantos atletas terminarem muito mal depois de uma carreira muito bem sucedida em que ganharam muito dinheiro? Normalmente é uma conjunção de fatores, né? Um deles é a questão de querer ajudar demais, o outro, sem dúvida, são os maus investimentos, né? Má orientação, porque muitas vezes o que acontece é que o atleta, e o ser humano é assim, você confia em determinada pessoa, e aí você deposita para essa pessoa a responsabilidade de fazer a gestão do seu patrimônio. Mas essa pessoa, por mais honesta que seja, muitas vezes ela não tem a qualificação e o entendimento para fazer essa gestão. E aí essa pessoa erra. Muitas vezes é um pai, é uma mãe, um irmão, uma esposa, um sogro. Então eu não vejo assim muitas vezes a maldade, mas eu vejo a incapacidade de fazer essa gestão. O Capito, uma vez eu ouvi de um dirigente a seguinte frase: o atleta, quando acaba a carreira, ele tem dois problemas. Normalmente ele engorda e empobrece, porque ele continua comendo como comia quando era atleta, só que ele já não gasta mais a caloria daquela forma, e ele continua gastando da maneira que ele gastava quando jogava, só que também a entrada de dinheiro não é a mesma daquela época. É mais ou menos por aí? Bem colocado, e tem ainda o envelhecimento, né? O metabolismo do ser humano, ele vai piorando, digamos assim. Então, você para ali com os 35, 35 e 40, e você, de fato, comendo, vivenciando, e principalmente tendo tempo livre também, né? Porque é isso, você, enquanto atleta, você abre mão de muita coisa. Eu vejo diversos momentos em que mostram os atletas aí em festas, né? Em baladas, churrasco. Só que quando está treinando, toda semana, quase todo sábado ou domingo concentrado, isso não repercute tanto porque já é um dado comum. Mas ninguém sabe o sofrimento que é você perder um casamento, você perder o batizado, às vezes o nascimento do seu filho ou da sua filha, e isso não é colocado na conta. Quando o atleta tem o tempo livre, ele quer recuperar isso. Enquanto ele ainda é atleta profissional, né, infelizmente pega muito mal e muitas vezes alguns exageram mesmo, mas aí quando ele para, aí ele quer aproveitar isso tudo. E normalmente tem uma outra armadilha, ele passa a gastar mais, porque ele tem o tempo livre, né? Um atleta falou para o Michael Jordan, quando ele se aposenta pela primeira vez, que tinha muito medo da aposentadoria do Michael Jordan porque ele teria as duas coisas mais perigosas do mundo, muito dinheiro e muito tempo livre. Então, você acaba queimando dinheiro quando você aposenta também por essa situação de abrir mão de tanta coisa quando você é profissional. Você foi um raríssimo caso de alguém que, enquanto jogava, também estudava. Como é que foi conciliar isso na sua carreira? E você tem visto casos assim hoje em dia ou continua muito raro isso? Infelizmente, continua muito raro, João. Eu sempre gosto de agradecer muito a figura do Wilson Piazza, lá de Belo Horizonte, porque graças à AGAP, que é uma entidade que fornece bolsas de estudos para atletas, eu pude estudar, fazer um pré-vestibular, e eles pagaram para mim. A AGAP, para quem não sabe, é a Associação de Garantia aos Atletas Profissionais. E eles pagaram para mim a faculdade privada. Eu não consegui passar na Federal, mas passei na PUC, em Ciências Contábeis, e eu pude, então, desde os 19 anos, conciliar, né, os treinamentos no América, na base do América, com a faculdade. É óbvio que não era fácil, mas vários dos meus amigos faziam a mesma coisa, só que trabalhavam em outras atividades. Então eu vejo assim que o atleta, se ele tiver força de vontade, ainda mais hoje com o ensino à distância, ele consegue sim estudar. Mas eu vejo os pais, muitas vezes, isso é uma coisa muito ruim, incentivando os filhos a focarem exclusivamente no esporte, na profissão. E ainda que o atleta vire profissional de destaque, no futuro ele vai ter dificuldade para fazer a gestão do seu patrimônio. Então seria bom que os pais dessem essa importância para a educação, que foi o que meus pais fizeram. Ô William, você cuida hoje, através da sua empresa, de quase R$ 1 bilhão de patrimônio de atletas e não atletas. Mas como a gente está focado mais no caso aqui dos atletas, no que investe hoje o jogador de futebol? No que o atleta investe hoje?
Um atleta, ele é muito, eu gosto de enfatizar isso, o atleta ele é uma célula da sociedade, ele não vive fora da sociedade, mas ele acaba tendo um problema que ele exponencializa demais aquilo que ele ouve. Exemplo, se o atleta ouve que investir em imóveis é bom, ele às vezes compromete 90% do patrimônio dele em imóveis. Só que qualquer investimento, ele tem que ser avaliado, o valor, localização, falando de imóveis, né? Se faz sentido naquele momento, se não faz. E não é o imóvel pelo imóvel. Então, o atleta, a gente vê ainda muitos atletas tendo essa dificuldade de entendimento de quanto ele vai colocar, de fato, de percentual naquela classe de ativos. Então, se ele vai comprar um carro, ele quer comprar já um carro de 300 mil. Às vezes ele ganha 10 mil, mas ele vai financiar, ele pode financiar. Então, ele acaba errando muito nisso. Agora, eu vejo que o principal investimento dos atletas hoje ainda continua sendo imobiliário e, quando bem feito, é um excelente investimento. O problema é que eu vejo ainda muito atleta investindo de forma errada em imóveis.